Que é isso? Não fala comigo, não fala nada não, mas chega todo mundo Olhando. Deixa eu ver aqui. Mas esta live, o qual nós temos como título o pregar e o receber a palavra do Senhor. Fique conosco e acompanhe aquilo que nós temos da parte do Senhor para transmitir para a sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti em Tua presença, nesta manhã de bênção e de vitória, nós te agradecemos pela dádiva da vida. Te agradecemos por cada vida que está neste momento assistindo ou irá assistir posteriormente. Amém. Aonde quer que esteja cada uma dessas pessoas, que a Tua palavra, ó Deus, que não volta vazia, venha cumprir o objetivo e o propósito em cada mente e em cada coração. Continue conosco, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, use da liberdade que nós concedemos para nos usar, para falar conosco e que nós possamos transmitir a Tua poderosa palavra. É a oração que nós fazemos neste momento, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Pastor Paulo, fazendo aqui, dando continuidade à abertura desta nossa live. A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, todos os ouvintes que estará assistindo esta transmissão através deste aparelho. Que Deus venha falar com vocês, qual o Espírito Santo do Senhor colocou no seu coração para transmitir ao nosso coração nesta manhã. Amém? Amém. A paz do Senhor para todos. Nós sabemos que esse assunto é muito importante, sobre pregar a palavra, o pregador e aqueles que recebem a palavra. Sabemos que Romanos capítulo 10, versículo 12, diz assim: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creem? E como crerão naquele de quem não ouvem? E como ouvirão e não há quem pregue? E como pregarão se não fores enviado? Como está escrito: grão formoso é os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem o evangelho. Pois Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Precisa de pregar e ouvir. Aqui está dizendo a respeito como ouvirão quem não tem quem pregue. Houve uma pergunta, os discípulos perguntou a Jesus, fez uma pergunta a Jesus. No capítulo 13 de Mateus, versículo 10, ele disse, Jesus estava pregando sobre o semeador, quando ele pregava sobre o semeador, explicando sobre o semeador, e disse, o verso 9 diz, quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Verso 10, e acrescentou-se, assentou-se deles os discípulos, dizendo, por que lhe fala em parábola? Jesus respondeu, e ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino do céu, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, antes aquele que tens lhe será tirado. Por isso lhe falo
por parábola, porque eles, vendo, não ver, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Quer dizer, aqui os discípulos tinham com abundância, porque os discípulos estavam ouvindo que ele conhecia Jesus já. E ele disse, eu prego parábola, porque eles não vão entender, porque eles não me conhecem, ainda não me receberam. Então eu falo por parábolas, porque para que eles possam entender, procurar entender. Porque quem recebe Jesus e aceita ele, entende mais. É mais fácil dele. E a nossa pregação é para ganhar aqueles para conhecer Cristo. E aqui está dizendo, vós entendeis, mas ele não entende. Então tem que falar por parábolas. Mas nós vemos que Jesus falou sobre isso. Agora nós vemos um que deu ouvido, foi o anjo do Senhor. Falou com ele e ele obedeceu, que foi Filipe. Quando o Senhor falou com ele no capítulo 8, verso 26, de Atos, capítulo 8, verso 26, sobre Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E ali, então, ele encontrou o eunuco, a qual ele pregou para ele. Quando ele foi, ele encontrou o eunuco, no verso 28, disse assim, regressando, o eunuco estava regressando, porque ele era o eunuco da rainha. Regressando, assentado no carro, lia o profeta Isaías, que disse, disse o Espírito ao Filipe, chega-te, ajunta esse carro. E correndo Filipe obedeceu. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e que disse, entende tu que lê? Ele disse, como podereis entender se alguém não me ensina? E rogou-se a Filipe, quer dizer, convidou a Filipe para que subisse com ele e assentou-se. E logo a escritura que lia era esta, foi levado como ovelha, como matadouros, e como está mudo o cordeiro diante do seu tosquenizador. E assim não abriu a sua boca. E disse o 14, diz o 13. E na sua humilhação foi tirado, e seu julgamento, a quem contará sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Falando sobre a morte de Cristo. Então ele pregou, o Filipe, ele obedeceu aquilo que o anjo disse para ele. E o anjo do Senhor falou, Filipe, desce, levanta-te e vai para a banda do sul, do caminho de Jerusalém para Gaza. Então, quer dizer, ele obedeceu. O nosso id é obedecer para que nós possamos ir anunciar boas novas como pregador da palavra para procurar aqueles que vão ouvir. Esse foi o anjo que falou a Filipe. Outro anjo falou a Filipe,
Pedro escolheu os 12, um dos 12, um discípulo, para ficar no lugar de Judas, a qual está em Atos 1. Atos 1. É Atos 1, 26. É Atos 1, 26. Comecei a me perder aqui, rapaz. Atos 1, 26. Cadê o Atos 1, 26? Meu Deus do céu. E lançando-lhe sorte, Vai. caiu a sorte sobre Matias, Matias. e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Amém. Então tinha 2 discípulos, tinha 2 que andavam junto com eles, mas não era considerado discípulo. Quando Judas se perdeu o direito de discípulo, que traiu, aí ficou faltando um para inteirar os 12. Então o Espírito usou a Pedro, e tinha José e Matias. E naquele momento ele disse, e orando, deixa eu ver aqui, e apresentou-se José, chamado Bezaba, como é? Barsabás, da linhagem que por sobrenome era Justo, e Matias, os 2 candidatos. E orando, disse, Pedro orando o Senhor, e orando, dizendo, tu, Senhor, com Jesus, né? Conhece os corações de todos, mostra qual destes 2 tem escolhidos, para que tome parte nesse ministério e do apostolado, que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançou sorte, caiu-se em Matias. Matias fez parte Do colégio do colégio apostólico. apostólico dos 12. Agora vem o anjo, o último agora. O anjo, aí agora Jesus escolheu Paulo. No capítulo 9 de Atos, versículo 3. Esse foi Jesus que escolheu. E indo em caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente ocorreu um resplendor de luz do céu e caiu em terra. Ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agriões. E ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, que queres que te faça? Ele disse-lhe, o Senhor, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que há de fazer. E agora vocês sabem da história. Tem mais um pedacinho aqui. Tem um segundinho, vamos lá. Tem não? Já terminou. Vai lá, conclui aí. Conclui então. E o varão que iam com ele pararam espantado, ouviu uma voz, mas não ouvindo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos e não viu ninguém. E, guiado pela mão, o conduziu a Damasco. E lá em Damasco... E esteve 3 dias sem ver e sem
comer e sem beber. Sem beber. Aí você está falando do chamado de Paulo, né? Chama de Paulo. Aí Aí ele- foi o próprio Jesus que chamou. O próprio Jesus chamou, aí ele viu essa luz resplandecente, caiu por terra, foi conduzido, né, pelas mãos Pelas mãos. e foi para Damasco. E lá em Damasco Jesus preparou, né, aquele que iria lá orar por ele, que era o Ananias. Ananias. Pode inteirar aí. Não, daí o Ananias foi lá, mas o Ananias falou o quê? Né? Coçou a cabeça igual o pastor Paulo faz, né, quando tá a cabeça quente. Mas Senhor, esse homem aí, ó, vem perseguindo os cristãos. Aí vem essa passagem aqui, né, onde Jesus fala para o próprio Ananias, no capítulo 9, versículo 15 de Atos. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ó, você vê que Pedro escolheu o substituto dos 12, que fez parte. Paulo, o Pedro nem pensava em pregar para Paulo, né? Nem sabia que Paulo Nem sabia que Paulo existia. Aí, quer dizer, Jesus, ele disse, lá na palavra dele assim, eis que estou convosco todos os dias. Quer dizer, aqui provou que ele continua junto conosco. Entendeu? Nós estamos aqui para ir procurar as ovelhas perdidas, mas ele está junto conosco. Assim como os anjos usou, falou para Filipe, falou para Pedro, né? Ele também, aí ele veio, sabe que não está na capacidade do discípulo, ele foi e fez que escolheu Paulo. Amém. E quem faz a obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Agora tem uma coisa, nós temos que ir. Temos que ir porque ele garante a vitória. Amém? Amém. Que Deus Meus abençoe. amados irmãos, o presbítero José Roberto, ele bateu aqui, começando no livro na carta aos Romanos, né, capítulo número 10, falando, né, que é necessário o ir pregar, porque como é que vão ouvir se não tem quem pregue? Então, a necessidade de ir pregar. Antes de nós escolhermos este tema, nós nos baseamos no hino que nós ouvimos, falando a respeito do Jonas, né, que Deus o mandou e ele reagiu contra. Ele não, no primeiro momento, ele não cumpriu aquilo que Deus ordenou para ele levar a palavra a um povo sedento, um povo que não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda, pastor. Eu não sei se vocês se lembram do tempo antes da conversão de cada um, em que quantas vezes nós ouvimos a palavra, Mas não deu crédito. mas não entrava, a gente ainda tentava, o negócio parecia que não entrava. Então fala assim, tem aquele que ouvir, né? Tem que ouvir a palavra. Só que esse ouvir, será que quando a gente fala na rua o pessoal não está ouvindo? Eles estão ouvindo, mas esse ouvir é quando a palavra ela entra. É quando a palavra, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada. Mas só que nós vamos passar agora para o pastor Paulo, que vai falar o porquê que as pessoas não atentam, por causa do coração empedernido. E o pastor Paulo está com a oportunidade para falar aquilo que o Espírito Santo ministrou no seu coração. Amém. Que Deus abençoe os irmãos mais uma vez. Nossa, sim. O presbítero Zé Roberto, no finalzinho, ele trouxe a palavra a qual alcançou o apóstolo Paulo, né? Ali, antes, chamado Saulo, indo a Damasco, né? Para prender mais uma remessa do povo de Deus, para jogar, encerrar em prisão. E nós vamos ler aqui um versículo também, está lá em Romanos 9, 6, que diz assim: não a palavra de Deus hoje haja faltado, porque nem todos os que são Israel são israelitas. No 15 diz assim: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem compadecer, e terei misericórdia
de quem eu estiver misericórdia. Irmãos, nós viemos ver a tristeza do apóstolo Paulo quando ele via que Israel, né, o povo judeu, rejeitava a palavra do Senhor, rejeitou a Cristo, rejeitou os apóstolos, rejeitou a Escritura, a bondade, a misericórdia do Senhor para viver uma vida a qual achava que estava certo diante dos olhos de Deus. E a gente vê que quando a gente sai para pregar o evangélico do Senhor e nos depara, ainda que estemos já um treinamento ou já uma experiência para fazer a obra do Senhor, e a gente chega perto de uma certa pessoa ou um certo cidadão e começa a conversar com ele, mostrando ou entregando um folheto, né, da palavra do Senhor, e ele fala: não acredito na palavra, ou não acredito em Deus. Irmãos, aquilo dá uma tristeza no nosso coração, que de a gente ver que o povo está cego com o mundo a qual está diante de nós. O povo já não acredita mais na palavra do Senhor, não por causa da palavra direta, mas por causa dos escândalos que vem acontecendo. Mas a palavra fala que é de lícito, né, pastor? Vir os escândalos para que o nome do Senhor seja glorificado. E a gente vê lá em Romanos 9, 17 e 18, que ele fala sobre a dureza do coração de Faraó, que ele teve que endurecer o coração de Faraó para o nome dele ser glorificado, para o nome dele ser exaltado na nossa geração, nos nossos dias, para a gente ver que quando Deus tem a direção, está no caminho, ainda que Faraó ou as barreiras se levantam, mas Deus ele vai jogando por terra, ele vai administrando a passagem, ele vai administrando o coração do ser humano. O coração do ser humano está tão endurecido, tão apegado ao mundo, que rejeita a salvação da vida eterna. Muitas às vezes até está dentro da igreja, o corpo físico, mas o coração e a mente está em outro lugar. Não consegue acompanhar o raciocínio ou a palavra do Senhor, ainda sai e se escandalizando ao próximo. Eu não senti nada hoje. Irmão, quando a gente fala que está perto de Deus e não sente a presença de Deus, é porque o nosso coração, o nosso espírito está distante da presença do Senhor. Porque ainda que somos falhos, ainda que somos pecadores, mas se realmente entregamos a nossa vida ao Senhor, nós assim sentimos a alegria, nós sentimos o gozo, nós temos a convicção de levar sim a palavra do Senhor, né? E queria que o senhor abrisse aí, pastor, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 28, quando Paulo fala que ele foi ali preso, ele foi ali julgado, ele foi ali maltratado pela palavra do Senhor, que o Senhor veio transformar, mudar ele, a sua vida, a sua atitude, o seu caráter para levar a palavra do Senhor. 2 Coríntios 11, 24 ao 28? Isso. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação,
em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que Paulo fez isso tudo, sentiu esse tudo, aconteceu esse tudo na vida dele, mas ele tinha uma coisa, ele tinha um desejo de continuar mostrando à igreja que toda a aflição, que toda a angústia, um dia irá terminar, um dia irá passar, um dia irá estar com Cristo, um dia receberemos aquilo que o Senhor nos preparou, nos prometeu, nos deu a garantia de estarmos juntamente com Ele. O apóstolo Paulo, ele sofreu tanta aflição, ele teve um naufrágio, ele foi apanhar a lenha, e no meio daquela lenha, a Bíblia fala que tinha uma víbora que mordeu a sua mão e ficou agarrado. O povo esperava que ele ia morrer. E a Bíblia fala que ele só balança a sua mão e a víbora cai no fogo. Irmãos, ainda que Deus permite que a serpente te pica, mas uma coisa ele não permite, que o veneno venha fazer efeito na sua vida, na minha vida. Ainda que algo se levanta contra a nossa pessoa, mas ele não permite que isso daí venha afetar de tal maneira que você perde a sua salvação. Se você tem o desejo missionário, se você tem o desejo de ser um pregador da palavra do Senhor, seja dentro do templo ou fora do templo, prega a palavra do Senhor, porque almas têm sede de ouvir a sua palavra. Que Deus nesta manhã te abençoe e te guarde, que venha palestrar mais e mais na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Cumpre aquela palavra que falou, Jesus disse, se beber alguma coisa mortífera, não fará danos algum. Aí quer dizer, o veneno da cobra, da víbora, pode ter que entrado, mas não fez mal nenhum. Não fez o efeito. Não fez efeito, porque cumpriu a palavra. Uma maravilha, né? Maravilha. Meus amados, ouvimos até o momento o presbítero José Roberto falando a respeito, né, do pregar, do ir, do enviar, o chamado ali de Matias, né, a palavra de Filipe, ali aquele eunuco da rainha de Candace, né, da Etiópia, e também a respeito do chamado de Paulo, o homem que, digamos assim, o maior evangelista, pregador da palavra, que abriu igreja em toda aquela Europa, e todo mundo conhecido de então, e escreveu quase que a metade do Novo Testamento que nós temos hoje. Nós louvamos a Deus pela vida deste homem, porque ele foi usado tremendamente por Deus. E hoje parece que todo mundo resolveu ler Romanos, iniciando por Romanos. E eu também gostaria de ler aqui em Romanos, aonde fala no capítulo 12, versículo 1 e 2, que todo mundo conhece, de cor e salteado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, aqui quando fala para não se conformar com este mundo, é que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. É o maligno que toma conta desse sistema que aí está. Ah, mas e Deus? Deus permite, porque é até um determinado tempo. Nós, como seres humanos, recebemos a missão de Deus de dominar. Mas por causa do pecado, aquele que faz o que é do pecado se torna escravo, do inimigo de nossas almas. Então ele usurpou, ele sequestrou aquilo que nos pertence. Mas nós que fomos salvos, temos a missão,
como já a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para desfazer o quê? As obras do Diabo. diabo. E nos deu autoridade. Não é isso? Exatamente. Para pisar serpentes, escorpiões. O pastor Paulo agora falou aqui da questão do veneno. Eu não estou falando aqui para ninguém colocar a mão dentro da toca da copa da árvore. Provocar Deus. Você vai morrer. Não tentarás o Senhor seu Deus. Mas estamos falando que constantemente, eu e você que pregamos a palavra do Senhor, nós somos setados. O que é setados? Os dardos inflamados do maligno. Isso nós estamos falando de questão espiritual. É lançado sobre a nossa vida. É claro que Paulo ali estava falando realmente, literalmente, quando foi pegar ali, é porque tinha um propósito. Né? E ali serviu também para o povo ver quem era Paulo. Porque o povo falou o seguinte, ó, esse é pecador. Porque, ó, teve um naufrágio, não morreu no mar, mas aqui, ó, agora vai morrer. E ficaram aguardando ele cair duro, mas não caiu. E aí a gente vê a bênção que foi Paulo ali na ilha de Malta, né? Onde ele foi lá, curou o pai de Públio, né? Que era o principal da ilha, né? Que estava com desinteria. O pessoal nem fala mais o que é desinteria hoje em dia, né? Nem sabe o que é. Desinteria é as partes, né, intestino solto. E aí aquele homem foi curado e muitas outras pessoas foram trazidas até ele. E ali foi a oportunidade dele pregar a palavra do Senhor. E ali aquelas vidas, amados, receberam a palavra, muitos ali foram salvos. E vem situação na vida, né, pastor, que Deus permite para o nome uma adversidade. Dele, é o que nós acabou de falar, vem para Porque muitas vezes, pastor Paulo, como o tema, né, o presbítero Zé Roberto, nós escolhemos, foi baseado lá no Jonas, que ele, né, ficou naquele, né, chove, vai, não vai, não foi para outra direção. O que Deus fez? Deus permitiu a adversidade, Deus permitiu o problema, porque muitas vezes Deus está mandando você ir, você que está nos ouvindo aí, manda você ir e você não foi, você está correndo, você está dando de Jonas. Então Deus muitas vezes tem o chamado de alguém para levar a palavra do Senhor, visitar no hospital. Ah, eu não vou, né? Ainda mais depois da Covid, todo mundo com medo de entrar lá e pegar alguma coisa. Não, eu não vou. Então, Deus, o que Deus faz? Permite você ficar lá na cama, lá internado. Aí você lá no meio daquele povo, os médicos procuram, não acham nada. Talvez você que está ouvindo aí, você está nesse quadro, nessa situação. Está passando essa dificuldade, os médicos não acham nada. Mas em tudo isso a gente tem que fazer o seguinte: pergunta para o Senhor: Senhor, qual é o propósito? O que o Senhor quer para mim neste momento? Porque eu e você, que hoje a luz do Evangelho resplandeceu na nossa vida, nós temos a obrigação. A grande comissão, o ID, não é a grande sugestão, não. A grande comissão é a ordem de ID por todo mundo. A gente sempre ouve o pastor Samuel falando, né, que indo, né, da onde você for, você pregue. Então, aonde quer que Deus te levar, leve a palavra, a luz do Evangelho venha resplandecer na sua vida, que você venha dar sabor, venha ser sal, venha conservar o lugar aonde Deus te colocar, e onde quer que você for, você possa estar exalando o bom perfume de Cristo, e que pessoas olhem para você e falem o seguinte: então é uma coisa diferente de você, o que tem? Que negócio é isso? O que é esse, né? Porque a pessoa fala assim: você é crente? Ah, por quê? Não, porque é algo diferente, seu jeito de ser, de falar, de se comportar, de se vestir, o de olhar, é algo diferente. E as pessoas leem, o mundo lê isso na nossa vida. E o mundo que jaz no maligno está aí necessitado, precisando da palavra do Senhor. Portanto, foi para isso que Deus nos chamou. Portanto, não se conforme com este mundo. E aí, né, há alguns motivos. Foi falado aqui do chamado para ir, foi falado aqui da questão de quem vai e prega e por que não recebe. Eu gostaria de enfatizar nesses dois assuntos que o pastor Paulo e o presbítero José Roberto falou. No caso aqui, por que muitas vezes as pessoas não estão indo? Aquele que recebeu Jesus, tem a palavra, engordou espiritualmente, aprendeu, já fez vários cursos de evangelismo, mas está lá o irmão na praça pregando sozinho e não vai lá ajudar. Por quê? A palavra de Deus nos diz, lá em Mateus 24:12, que no mundo, olha só, por se multiplicar a iniquidade neste mundo, o amor de muitos tem esfriado. Então, por falta de amor.
o amor esfriando, as pessoas. Nós vemos que há algum problema técnico aqui, amados, mas fique em paz que vai dar tudo. Plantei. O Apolo regou. Mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então, nós não temos a incumbência, a missão de ter que ficar convencendo ninguém. A nossa missão é o quê? Levar a semente, a palavra, as boas novas. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, não fique inibido, não fique chateado se você vai entregar um folheto ou você for dar uma palavra, a pessoa desprezar. Não, a própria palavra fala, hein? Se você chegar num lugar e lá no bem receber, quando sair faz o quê? Bate os pés naquele pó, né, para que Deus não venha cobrar de você e você fica livre daquele sangue. Então, nós vemos também que o inimigo ele faz de tudo para poder colocar o desânimo. Tem gente que fala assim, mas igual, por exemplo, amados, para ver a nossa necessidade, esse entendimento que nós temos de levar a palavra, né, de 3 em 3 meses nós fazemos um ar livre à noite, aqui na Praça de Benfica, no bairro onde está a nossa congregação. E ali, no início, muita gente questionou, porque à noite não dá certo. E tem muita gente, é o que o Senhor colocou no coração de alguns irmãos aqui na igreja e vamos fazer. E essa palavra aqui, ó. Aqui, ó. Bem-aventurados sois vós quando forem injuriados, perseguindo e mentindo, dizendo todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está no céu. Assim perseguiram os profetas. E o veneno da cobra. E os apóstolos também. Lembra que Pedro, depois que levou aquela tunda? Aí, olha o veneno da cobra, ó. Calúnia, mentira, comentário malicioso. Mas, comentarista. O senhor lembra daquela passagem que fala que Pedro, né, ele levou uma tunda do sinédrio lá, do pessoal, aí depois saiu todo feliz e contente. Nós apanhamos por causa da palavra, por causa de Cristo. Olha o nível, né? Isso aqui faz é o Espírito Santo. E aqui o homem natural não consegue fazer isso, não. O pastor Paulo está ali na técnica atrás, né? Ele está filmando, porque o suporte ali deu pane. Mas, pastor Paulo, alguém gosta de apanhar? Basta nada. Basta nada. Não, mas aí ficou feliz o Pedro de ter apanhado, porque glória a Deus. É claro que se você apanhar porque você fez coisa errada, não. Tem que ser por causa da palavra. Então, essa palavra inicial que eu falei aqui, essa metade, já estou partindo para o final, porque nossa live já está para encerrar, falando a respeito de você que tem a incumbência de levar a palavra do Senhor. Tá? Você já ouviu, você foi enviado, e foi enviado pelo próprio Cristo. E ele que falou, ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho a toda a criatura. E você, criatura, que crê e for batizado, será salvo. Agora, por que muitos não creem? E o pastor Paulo falou já aqui na sua parte, que coube a ele, falando sobre a questão da dureza do coração. O coração empedernido. Meus amados, o inimigo faz de tudo. Aquela passagem da parábola que fala do semeador, onde a semente cai na beira do caminho, na terra dura. Tem aquela outra que cai no solo rochoso. Tem a outra que cai entre os espinhos. E tem aquela que cai na boa terra. E essa vai produzir e produzir em abundância. Portanto, a nossa missão é de semear. Lançar rede para pescar pescadores de homens. E a gente vê que essa questão do coração, porque a palavra de Deus nos diz que a minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha. O que é a penha? A pedra. O coração empedernido, Deus, ele quebranta. Deus, ele tem a sua forma de trabalhar, de agir, porque muitos de nós só fomos, aquilo que eu falei anteriormente, ouvia, não entendia nada. Até que Deus permite uma situação em que você vai ter que parar e falar, o que essa palavra fala? E aí a fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, qual que é outro motivo que as pessoas não querem aceitar e receber Jesus? Porque elas têm receio de perder. Um dos motivos na minha época que eu tinha de voltar para Jesus é que eu não queria deixar o biricutico. Não queria deixar de tomar um. Não,
crente não pode beber. Aí, aquele negócio, a gente fica avaliando, né? Porque a gente sabe que né, que no caso do desviado, e ficar, não pode permanecer do mesmo jeito, não. Aí a gente fala assim, vinde como estáis. Não, Deus me ama, ele já sabia como é que eu estava. Não tem como Jesus entrar na situação, na história, e a pessoa permanecer a mesma. E é por isso que a gente vê muita gente dentro da igreja e parece que ficou pior. Então, tem muitos que estão deixando o id. E agora nós temos que pegar o indo. O pastor Samuel. Isso. Tem muito deixando o id. Não está indo, né? Agora tem que ir. Deixa o id, mas faz o indo. Pastor, mas não é porque o povo está confundindo a igreja com o hospital do SUS, não? O hospital do SUS? Sempre vai e não tem remédio. É isso aí que tá. Tem que estar preparado, né? Os médicos têm que estar preparados. Não é não? Pode ser. Tem alguns, tem alguns irmãos aqui que estão ao vivo com nós. Mas o remédio tem, né? Tem alguns irmãos aqui que estão ao vivo com nós. Quem aqui, tá aí, pastor Paulo? A nossa irmã Tatiana, a nossa irmã Isabel, né? A irmã Beth, tem várias outras pessoas aí. Tem o irmão Antônio. Tá cheio de gente. Eu não sei como é que faz para mandar aí para Portugal. Para mandar assim, enviar, né? Eu já mandei. Eu já mandei. E o senhor recebeu? Recebeu? Aí aí você copia e manda. Copia? É. Pois então, em Portugal tem gente fiel lá para ouvir. Amém? Então, voltando aqui pra gente que é a nossa live, nem sei quanto tempo já tá. Já tá com uns 40 e pouco. Eita, vai dar 50. Vai lá, vem tudo que tem. E dá os pobres. Aí ele sai o quê? Aí endureceu o coração. Ele falou aquilo para testar o coração. Conhecia o coração dele. Sabia que o coração dele estava na riqueza. Quer dizer, como você vai pregar uma palavra, sendo que o seu coração está colocado em outra coisa? Em outro caminho. Como você vai ensinar um caminho que você não está andando nele? Mas vamos deixar claro aqui pro pessoal que a gente não está falando aqui quando ele vier para a igreja, vai ter que vender tudo daqui não. Não, isso aí ali foi o contexto que Jesus Cristo colocou, porque sabia o que estava no coração daquele jovem. Ele estava falando da dureza do coração dele, que estava agarrado naquilo ali. O amor dele porque não pode se via Deus e a mamão. A mamão. Entendeu? E outra coisa, dificuldade do povo aceitar Jesus é por causa da religiosidade. Não, meu pai foi, minha mãe foi, meus avós foram, eu não posso sair. E fica com medo de ser rejeitado. A palavra de mas aquele que me negar, que é rejeitado aqui, me negar diante dos homens? Diante dos homens receberei. Será? Mas aquele que rejeitar, que não rejeitar, não deixar pai. Aquele que amar mais pai e mãe, né? Filho. Do que ele, não tem parte. Não tem parte. O nosso irmão Edson aí, Carvalho aí de Jesus também, pastor, ao vivo conosco aí. Edson Carvalho de Jesus. O pastor Edson. Um abraço aí, o pastor Edson. Olha o nosso pastor da congregação de Santa Cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Roberto, para orar. Para estar orando para nós estarmos encerrando este trabalho. Amado Deus, Senhor, nosso Pai, nesse grande momento, te agradecemos o momento que passamos aqui, que o Senhor possa falar em cada coração. Nós te pedimos por tudo, continua com teus anjos acampados ao nosso redor, nos orientando, nos fortalecendo, nos dando graça e poder. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sua casa, seu lar, sua família, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. É fogo puro!